Louvado seja nosso Senhor, que Ele é fiel, né? Nosso Deus é fiel e não há outro Deus como Ele, não há outro Deus fiel e poderoso como o nosso Deus. Ele é fiel ao seu nome, Ele é fiel ao seu próprio nome, e é por isso que nós podemos confiar nele. Nossa confiança não está em cavalos nem cavaleiros, mas em um Deus que é fiel. Amém? As crianças já estão se dividindo em classe? Dividir em classe, né? Ritmo de EBD ainda. Eles estão indo para as salinhas dela, para o culto infantil. O Senhor possa estar abençoando as professoras, as crianças, que a palavra do Senhor possa ser colocada no coração delas e gerar frutos. Amém? Vamos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, uma passagem extremamente conhecida, e na oportunidade lá do passeio eu falei um pouco sobre ela, e nós vamos falar um pouco mais a respeito aqui dessa passagem. João, capítulo 7, verso 37 até o 39. João capítulo 7, perdão, irmãos, verso 37 até o verso 39. Mas vamos orar, antes de iniciarmos. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui mais esta noite, diante da Tua santa presença, ó Deus. Nós, neste momento, queremos meditar na Tua santa palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha conduzir este momento, conduzir, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Tudo que for dito, Pai, que seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor me use, embora as minhas fraquezas, Senhor Deus, e minhas falhas, mas que o Senhor Deus use, Senhor Deus, poderosamente a Tua palavra, Senhor Deus, para ficar em nossos corações, para achar, Deus, morada em nosso coração e a nossa mente, que possamos, ó Deus, praticar tudo o que ouvimos aqui, ó Deus. Que cada irmão que está aqui esta noite, aqueles que estão assistindo através das redes sociais, que possam ser tocados pela Tua palavra e sermos transformados, ó Deus, por ela. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? João capítulo 7, dos versos 37 ao 39, diz assim: No último dia e mais importante da festa, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém ter sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo não havia sido... Desculpa, irmãos, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Jesus está neste momento, né, do seu ministério, ali numa festa conhecida como Festa dos Tabernáculos, né, ou Festa das Cabanas, como o capítulo 7 se inicia, e uma festa, né, que o povo judeu praticava, né, por ordenança de Deus, né? Deus deixou registrado essa lei, né, essa ordem para que o povo sempre celebrasse essa festa, uma festa que era dedicada para que o povo se lembrasse, né, dos seus antepassados que viveram, né, toda aquela peregrinação ali no deserto em cabanas. Então Deus deixou, né, lá em Levítico essa ordem e essa festa, né, que eles celebrassem, relembrando, né, todo o cuidado de Deus para o povo, né, durante todo aquele tempo que eles passou ali, morando em cabanas, morando em tendas. Então, neste momento da história, né, Jesus está ali no meio dos judeus, e os judeus estão comemorando essa festa, e essa festa durava 7 dias, e Jesus estava no último dia, no dia mais importante, né, onde todos seriam dispersos para sua casa, após finalizarem as festas, e Jesus está ali, né, neste dia, celebrando esse momento com o povo.
E era interessante, né, que uma prática desse povo, que todos os dias, né, eles pegavam águas em bacias, água em potes e bacias de prata e jogavam, né, ao lado do altar, né, para a purificação. Também em memória, né, as bênçãos e em memória as recordações, né, das bênçãos que Deus concedeu àquele povo e também a abundância, né, espiritual que viria na era messiânica. Então, no último dia, eles derramavam água ali do lado do altar para que, nesse memorial, né, de recordação. E é interessante que Jesus se levanta, né, nesse último dia e ele brada, né, lá no verso 37. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus, ele é a rocha, né? Ele é a rocha ferida no deserto, né, da qual o povo bebeu água, do qual o povo bebeu aquela água no deserto, né? Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é o manancial da água da vida. Jesus, né, com toda a autoridade, ele se coloca, né, no meio daquele povo, sendo a única fonte de satisfação eterna para o homem, sendo a única fonte de alegria plena e duradoura para todo o homem. Ele se coloca, né, sendo esse único capaz de satisfazer, né, o anseio de toda a alma humana. Ele se coloca com autoridade, dizendo que ele é o único que pode suprir cada aspiração e cada necessidade do homem. Amém? Só que para receber, né, de tudo isso que Jesus é, de tudo aquilo que ele tem para cada um de nós, de todas essas bênçãos, de toda essa abundância que nós falamos, de todas essas promessas que estão reservadas na Bíblia para nós, né, para todos que são filhos de Deus, é necessário, né? Jesus coloca uma condição, né? Ele diz assim: se alguém tem sede, para que nós possamos desfrutar, né, de tudo aquilo que Deus tem para nós, de tudo aquilo que Jesus tem para nós, é necessário que nós tenhamos sede. É necessário que nós reconheçamos a nossa condição, né? A nossa condição da nossa alma, a condição das nossas vidas, a condição que nós estávamos antes de Jesus nos perdoar, antes de Jesus nos purificar do nosso pecado. É necessário, né, que para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Jesus tem, é necessário, ele diz, se alguém tem sede, nós precisamos, né, reconhecer a nossa condição de pecador, de falhos, de necessitados e ir até Ele. Ele diz, se alguém tem sede, né, essa pessoa que Jesus tem em mente é aquele que está profundamente sensível à necessidade da sua alma, à necessidade, né, do seu coração, à necessidade de quem essa pessoa é, que reconheceu quem se é, né, um pecador e que carece da graça de Cristo. E esse alguém, né, para quem Jesus oferece, é um convite abrangente, né, para todos. Ele diz, se alguém tem sede, ele não especifica, ele não diz, você pode, você não pode. Esse convite é para todos, né, para ricos, para pobres, para os miseráveis, para todos aqueles que se reconhecem como necessitados, podem chegar a Cristo e beber dessa água. Amém? Em Jeremias 2,13, o profeta, né, ele faz, sendo boca de Deus ali, né, Jeremias 2,13, ele faz uma série de... Ele confronta o povo, né, sendo voz de Deus. Diz assim lá em Jeremias 2,13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Deus traz uma acusação, né, por meio de Jeremias àquele povo, dizendo que aquele povo havia pecado contra o Senhor. E qual foi o pecado deles? Eles abandonaram a fonte de água viva, a fonte eterna, de satisfação eterna. E assim, né, é a realidade de todos os homens longe de Cristo. Né? Nós vivemos por cavar cisternas
rotas, né, cisternas que não podem acumular água. Colocamos todas as nossas vidas e todas as nossas energias, né, em trabalhos, em empreendimentos, em coisas que não podem nos satisfazer eternamente, em alegrias passageiras, e abandonamos a fonte de alegria eterna que é o nosso Deus. E Deus, ele, por meio do profeta, ele traz esse sério aviso de que o povo havia o abandonado, de que o povo havia deixado aquele que é a fonte de alegria eterna para cavar para si cisternas rotas e vazias. Mas Jesus, né, aqui no Novo Testamento, ele faz esse convite. E esse convite é para que todos que reconheceram, né, que chegaram no fim das suas forças, né? Muitas vezes nós achamos que os nossos planos, as nossas estratégias de nos satisfazer por nós mesmos, de buscar alegria numa vida sem Cristo, vai nos trazer, né, uma recompensa, vai nos trazer alegria, mas só nos afasta de Deus. E esse convite de Jesus é para, se alguém tem sede, se você que chegou no fim, né, de todas as suas estratégias, de todas as suas forças, ele te convida a se achegar a Ele e beber dele, que é a fonte de água vida. Amém? Né, muitos podem ter sede, né, de qualquer outra coisa, mas poucos têm sede da salvação. Né? Muitos podem desejar o dinheiro, o poder, né, mas continuam negligenciando muitas vezes a profunda sede das suas almas, a profunda necessidade de um Salvador. Essas pessoas continuam cegas para Cristo, continuam cegas para toda a beleza que é o nosso Senhor Jesus. Mas felizes somos nós, né, que reconhecemos em nossos corações, né, essa sede um dia e fomos até o nosso Senhor Jesus e recebemos dele esta água da vida, esta satisfação plena, porque se não fosse ele, né, estaríamos ainda bebendo, né, de cisternas rotas, bebendo, né, das coisas deste mundo e jamais sendo satisfeitos. Mas em Cristo nós recebemos uma satisfação plena, uma alegria plena que nós vamos ver, né, que jorra para além de nós. E o convite que Jesus faz, né, todos aqueles que se reconhecem como sedentos, e este convite que ele faz não é um convite, né, para aderir a um sistema de regras, aderir a um sistema de práticas e normas, mas é um convite a um relacionamento. Jesus diz assim, ainda no versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O convite de Jesus é para ir a Ele, é para ir até Ele. Ele é o nosso bem supremo, Ele é Ele é a nossa maior recompensa, Ele é aquele que a nossa alma mais deseja e mais necessita. E o convite que Ele faz é um convite pessoal, né? Um convite de relacionamento. Não é vinde até a igreja tal e você será transformado, vinde até o guru tal, né? E você vai receber palavras e várias coisas, mas é vinde a mim, é vinde até Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode resolver o nosso problema. Jesus, Ele é o único que pode resolver a separação entre Deus e o homem. Todos nós sabemos, né, que por causa do pecado houve uma separação gigantesca, uma separação eterna entre o homem e Deus, e o homem que era para ser feito alvo do amor, da compaixão e da misericórdia de Deus, por causa do pecado se tornou alvo da ira de Deus, alvo da condenação eterna. Mas Jesus, Ele é esse mediador. Em Jesus nós recebemos de Deus agora todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia. Um pastor, né, Josemar Bessa, ele postou no Facebook, né, que na cruz, né, Deus tratou Jesus como se fosse nós. E agora, para aqueles que estão em Cristo, Deus nos trata como se nós fôssemos Jesus. Que privilégio, né? Por causa de Jesus, esse mediador que fez a paz entre Deus e o homem, agora nós podemos ser tratados por este Deus de amor, como se nós fôssemos o seu próprio filho. E nós somos, né, filhos adotados, nós somos feitos filhos e filhas deste Deus por causa de Jesus. E esse convite de Jesus é: vinde a mim, né, você que chegou no fim das suas forças, que está
cansado, né, por causa do pecado, cansado por causa da vida, por causa das suas tentativas de satisfazer por milhões de coisas, Jesus te convida, né, para ir até Ele, para ir e beber da água que Ele é, indo a Cristo, né, e confiando nele como mediador e substituto das nossas almas. Por meio da fé nós recebemos, né, a justificação, recebemos a redenção, recebemos a salvação. E esse convite que Jesus faz, né, ele se estende por toda a Bíblia, né? Nós vamos ver alguns versículos aqui, se os irmãos quiserem só acompanhar, mas primeiramente lá em Salmos 36:8, Salmos 36:8, pedir para compartilhar aqui para a gente, Salmos 36:8, diz assim: eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhe dás de beber do teu rio de delícias. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhe dás de beber do rio de delícias. Amém? Nós estamos assentados nessa mesa de fartura, nessa mesa de uma comunhão plena. Isaías 55:1. Isaías 55:1 diz assim: venham, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e você que não possui dinheiro, venha, comprem e comam, venham, comprem vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Mais um convite da parte do nosso Deus para desfrutarmos da sua presença, da sua comunhão, para encontrar nele satisfação eterna. Mateus 5, versículo 6. Mateus 5, capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado todos aqueles que têm fome e sede de justiça, têm fome e sede da presença de Deus, pois eles serão fartos. Mais um convite da parte do nosso Deus, lá em João 4:14, o encontro com a samaritana, uma passagem extremamente conhecida. João 4:14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida toda. Podemos, né, concluir que há um anseio em Deus, né, para ser essa fonte de alegria para nós. Deus, por toda a Bíblia, Ele vai fazer esse convite para cada um de nós, para nos achegarmos a Ele, para estarmos desfrutando da bênção que é estar junto dEle, dessa salvação, dessa alegria que é estendida a todos nós. Amém? E aplicar essa simples verdade, né, é a única forma de nós sermos salvos. Todos que reconhecem, né, a sua condição espiritual e veem a Jesus com arrependimento e fé, vem ao Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados, né, recebe seu completo perdão, recebe misericórdia e graça e desfrutam de comunhão com Jesus Cristo. Amém? Encontrando consolo, encontrando vida, encontrando tudo aquilo que nós buscávamos fora de Deus. E ainda nesses versos, né, no verso 37, nós podemos ver que esse caráter enérgico da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se levantou e disse em alta voz. Jesus se pôs de pé no meio daquele povo. Se nós formos ver os versículos 7, né, algumas pessoas perguntavam: Jesus, se você vai subir na festa, ele não responde, uns sobem, aí outros ficam procurando por ele, sabendo se ele está por ali, né? Jesus era um assunto do momento, e Jesus, ele sobe já perto do fim da festa, ali para manter ali a sua privacidade, talvez, não sabemos, né? Mas no fim da festa, quando tudo está se acabando, ele se coloca de pé e anuncia, né? Levanta a sua voz e diz, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não são os sedentos que procuram pela água, mas é o próprio doador da água que a oferece. Não fomos nós, né, que procurávamos por Cristo. Nós estávamos mortos, né, em nossas transgressões, em nossos pecados, né, nós estávamos distantes de Deus, mas
a luz de Deus, a voz de Deus brilhou em nosso coração, a sua voz ecoou em nossos corações, né? Ele nos chamou para Ele. Jesus, Ele levanta a sua voz e oferece essa água para nós. Nós podemos ver, né, que foi Jesus que iniciou a conversa com a samaritana. Jesus estava sentado ali no poço, ela veio retirar a sua água na dela, e Jesus que inicia aquela conversa, me dê um pouco dessa água, né? E ela se esquiva, ela muda de assunto várias e várias vezes, até que Jesus a oferece aquela água. Jesus oferece para ela a água da vida eterna. Jesus diz, olha, você já teve 5 maridos, e este que você está hoje não é o seu marido. Jesus mostra para ela o pecado dela, de uma maneira graciosa, sem confronto, mas Jesus expõe ali as várias tentativas dela de buscar fora de Deus a sua alegria. Mas Jesus, em contraponto, né, ele oferece da água que é Ele mesmo. Ele oferece dessa água para uma mulher pecadora que jamais iria querer saber dele, né, do Jesus Cristo, do Salvador. Mas Jesus ainda assim oferece a ela essa água de maneira voluntária, de maneira graciosa, porque há em Jesus, né, esse desejo de salvar o pecador, há em Jesus, né, esse desejo de salvar, né, todos aqueles que se aproximam dele. Ele mesmo disse, né, que o Pai envia a ele, né, aqueles que hão de ser salvos, e ele jamais perderá nenhum, porque nós estamos seguros na mão dele. Amém? E Jesus, ele deseja, né, ser para nós essa fonte de alegria, essa fonte de satisfação eterna. Ele deseja ser para o sedento, né, essa alegria e esse desejo e essa satisfação plena. John Piper, né, é um pastor batista americano, ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Quanto mais nós nos satisfazemos em Deus, quanto mais Deus é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de gozo eterno, a nossa fonte de vida, mais Ele é glorificado, mais Deus é glorificado neste mundo. Hoje pela manhã, né, nós estudamos sobre o dinheiro, sobre não colocar o coração no dinheiro. Muitas pessoas buscam no dinheiro a sua fonte de alegria, a sua fonte de salvação, de redenção, mas não encontram, né, porque o dinheiro não tem esse poder. Mas quando buscamos em Deus a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa felicidade, da nossa satisfação, nós encontramos uma alegria eterna, uma satisfação plena. Amém? E no verso 38, Jesus, ele traz uma promessa a todos aqueles que vão até Ele. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele traz essa promessa. Esses versos provam, né, que aquele que vem a Cristo e nele tem as suas necessidades satisfeitas, as suas profundas necessidades saciadas, prova da comunhão com o Espírito Santo. Jesus, ele coloca uma vida boa em nós, ele coloca uma vida que nós tantos buscávamos fora dele. O mundo está aí, né, as pessoas estão buscando a sua alegria e a sua satisfação fora de Deus, mas o mundo não tem esse poder, né? O pecado não tem esse poder. Mas nós, quando vamos a Cristo, Ele coloca em nós, né, essa vida que nós tanto buscávamos, essa vida que nós tanto desejávamos, uma vida de qualidade, uma vida de abundância, uma vida, né, que nos dá pureza, que nos dá satisfação, que elimina todas as frustrações e supre todos os desejos. E veja, né, que Jesus, ele não oferece só um copinho de água, né? Ele não oferece só uma cumbuquinha de água, né? Mas ele diz que rios fluirão do seu interior. Ele oferece águas vivas para todos aqueles que creem nele. É uma abundância, é uma plenitude de vida, né? Eu estava vendo, né, quando preparando isso, Cataratas do Iguaçu, né, no Paraná, quem já pôde ir ou quem já viu pela internet, né, ver
a magnitude daquele poder daquelas águas, né? E eu vi lá que em 2014 teve um recorde de 46 milhões de litros de água por segundo. É extremamente absurdo, né, o tanto de água que cai ali. E hoje o recorde, né, é só de 13 milhões por segundo. Ainda assim é absurdo, né, o tanto de água que passa por ali. E Jesus está dizendo: aqueles que vão até Ele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão vida, fluirão alegria, né, fluirão satisfação. Mas todo aquele que vai até Ele. O mundo, né, ele também é um rio. O mundo também ele tem as suas correntezas. E todos os que estão aí neste mundo, à deriva, longe de Deus, infelizmente, estão indo para a destruição. É por isso que nós temos que, todos os dias, pregar o Evangelho, pregar desse Jesus que oferece vida, pregar desse Jesus que tem a satisfação para o homem, pregar para essas pessoas que somente em Jesus, né, eles encontrarão essa satisfação que eles tanto buscam, porque esse mundo também tem as suas correntezas, e a correnteza deste mundo só leva à destruição. Mas em Jesus, né, esse rio que flui dele e vem até nós e deságua em nós, é um rio de vida, de águas vivas, que sacia as nossas necessidades mais profundas. Jesus, ele oferece vida abundante, uma vida plena, uma vida de abundância em todos os sentidos, né? Não é um riacho, não é um lago parado com lodo, mas é rios que fluem. E um rio, né? Nós sabemos que onde há um rio, há vida, né? O Egito, esse grande país, né? Lá na África, ele só existe por causa do Nilo, né? Os irmãos sabem, né, que existe lá o rio Nilo, e aonde o rio Nilo está, né, existem plantações, é possível fazer plantio, porque aonde há rio, há vida. E o rio do nosso Senhor Jesus em nossos corações traz vida para nós, traz vida para o nosso lar, para a nossa família, para todos aqueles que creem nele. E esse rio traz vida porque ele tem origem na casa de Deus. Lá em Ezequiel 47:1, vai dizer assim, Ezequiel 47:1, diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Esse rio traz vida porque ele nasce no templo de Deus, ele nasce na casa de Deus. É por isso que esse rio traz vida para nós. Esse rio traz vida porque as circunstâncias não impedem o seu fluir. As circunstâncias da vida jamais vão impedir o fluir do rio de Deus em nossos corações. Zacarias 14:8 diz assim, Zacarias capítulo 14, verso 8: naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. As circunstâncias não podem impedir que o rio do Senhor flua em nossos corações, trazendo vida, trazendo esperança. Este rio traz vida porque Cristo é a sua fonte. João capítulo 4, verso 10, diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água da vida. O próprio Jesus é a fonte desse rio e é por isso que ele gera vida em nossos corações. Gera vida também porque satisfaz as mais profundas necessidades do homem. João 7:37, como estamos considerando essa noite, diz: no último dia, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse rio satisfaz as mais profundas necessidades do nosso coração. E por fim, torna frutífera a vida. Apocalipse 22, do 1 ao 2. Apocalipse 22, do 1 ao 2 diz assim: então o anjo do Senhor me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem
para a cura das nações. Amém? O rio de Deus traz vida em nossos corações. O deserto do nosso coração ele pode ser frutífero a partir do momento que nós formos a Cristo e recebemos dele este rio, recebemos dele o Espírito Santo. Nossos corações podem ser terras frutíferas, solos que o Espírito Santo vai habitar e vai fazer germinar o seu fruto a partir do momento que nós formos a Cristo. E essa plenitude de vida, né, Jesus ele concede por meio do seu Espírito. Não é apenas para nós, né? Esse rio também deve fluir para a todos os outros, para todos aqueles que estão próximo a nós. Quero compartilhar mais uma frase aqui, né, de um autor que diz assim: não somente aqueles que bebem da água da fonte, Cristo, recebem satisfação eterna em si mesmo, vida eterna e completa salvação, mas, somando a isso, a vida de uma maneira generosa é comunicada a outros. O que é abençoado se torna, pela graça soberana de Deus, um canal de bênção abundante para outros. Todos aqueles que desfrutaram da bênção de Deus agora se torna bênção na vida de outros. E a figura usada por Jesus é clara, né? Ele diz rios de água viva. Rios, né, podem abastecer cidades inteiras, podem abastecer diversas cidades quando represadas. Jesus ele não nos chama para ser apenas represas de bênçãos, né? Deus não quer que nós sejamos aqueles que vão reter a bênção, que vão reter tudo aquilo que Ele tem feito em nós, né? Mas Ele nos chama para que nós sejamos rios que fluem dessa bênção para os outros, que flui deste rio na vida nas outras pessoas. Ter o Espírito Santo de Deus em nós é ter o suficiente, né, para vencer a todas as tentações, a todas as provas, a todas as dificuldades, a tudo aquilo que vem sobre nós. Ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, né, nos dá força, nos dá poder e autoridade para vencer o pecado, vencer as dificuldades, as tentações e também ser um canal de bênção para nós. Quando as lutas chegarem, né, nós teremos poder suficiente para vencê-las, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nosso coração. Amém? E para finalizar, né, lá no verso 39, nós vemos que para aqueles que estavam ouvindo, né, muitos ainda não tinham a compreensão exata, né, do que Jesus estava dizendo, esse fluir de rios. Eles não viam ainda como nós vemos, que era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, né, o Pentecoste não havia acontecido. Mas João diz assim, né, lá no verso 39, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Perdoa, irmãos. Então, para eles, naquele momento, né, eles não desfrutavam de tudo isso, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado para eles, né? Somente no Pentecoste, como nós sabemos, né, após a pregação de Pedro, que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e eles foram cheios. Mas ainda assim, né, Jesus deu essa promessa a eles, deu essa promessa que eles seriam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, como nós sabemos, ele sempre existiu, né? Ele sempre existiu. Ele é Deus, né? Ele estava na Trindade. Ele está presente na Trindade desde a fundação do mundo, bem, desde a eternidade. E na terra, né, nós vemos lá em Gênesis 1 que o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele sempre esteve presente, né, no Antigo Testamento, atuando nos profetas, mas ele nunca, sem que Jesus morresse, ele ainda não habitava dentro das pessoas. Somente depois que Jesus morreu e que o véu foi rasgado, foi quando ele, a partir desse momento, que ele foi dado a todo aquele que crê em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus recebe do Espírito Santo, recebe dessa força, recebe desse poder para vencer o pecado, vencer todas as tentações. Se não fosse o Calvário, né, se não fosse a cruz, não receberíamos
o Espírito Santo de Deus, né? Nós viveremos ainda na antiga aliança, né, com o Espírito Santo vindo sobre alguns e depois os deixando, como no caso de Sansão, né? Mas se não fosse a cruz, se Jesus não tivesse morrido, o Espírito Santo jamais moraria dentro do homem por causa do seu pecado, porque é necessário um novo nascimento. Mas por causa da cruz, nós recebemos, né, o presente, o dom, como o pastor falou domingo passado, do Espírito Santo. O Espírito Santo é este dom que habita em cada crente, dando poder, dando autoridade, fazendo ser canal de bênção na vida das outras pessoas. E agora esse Espírito, né, ele faz morada em nossos corações, ele habita em nós e nós somos morada dele. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar em nossos corações essa palavra, que possamos reconhecer, né, em nossos corações essa sede todos os dias do Senhor Jesus Cristo, reconhecer que sem Ele nós não temos satisfação plena, não temos nenhuma alegria duradoura. As coisas que este mundo oferece são apenas manjares provisórios, são apenas ofertas que nos levam à destruição, mas somente em Jesus, né, nós temos satisfação eterna. Ele é a nossa alegria eterna, Ele será a nossa recompensa, Ele será o nosso tesouro, e que nós possamos todos os dias buscar nele a nossa saciedade. Amém? Que possamos ir a Cristo continuamente, desfrutando dessa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, sabendo que há uma mesa, né, preparada para todos nós, uma mesa farta, uma mesa cheia de maravilhas e bênçãos para desfrutarmos junto ao nosso Deus. Amém? Vamos estar orando e assim está passando o pastor encerrar essa noite de culto. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que Tu és, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, quem veio até nós, o Senhor que ofereceu a nós a salvação, o Senhor quem falou, Deus, aos nossos corações. Nós estávamos mortos e distantes do Senhor, longe de toda a Tua beleza, longe de toda a Tua graça, mas o Senhor, ó Deus, bradou, a Tua voz, Senhor Deus, ecoou em nossos corações, e nós, ó Deus, fomos chamados da morte para a vida. O Senhor, ó Deus, nos tirou deste reino de morte, reino, Senhor Deus, de condenação, e nos colocou no Teu reino, o reino de paz, o reino de justiça, o reino de luz, o reino de amor, e nós nos apossamos pela fé de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Tão grandes promessas, Senhor Deus, há na Tua palavra, e nós queremos desfrutar todos os dias, Pai, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam totalmente dedicadas ao Senhor, satisfeitas no Senhor, que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa fluir em nossos corações como este rio de água viva, ó Deus. Este rio que nos traz saciedade, nos traz vida, nos traz esperança, lança fora todo medo, lança fora, ó Deus, todos os pecados. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, flua em nossos corações, trazendo, ó Deus, vida, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo restauração. Que os nossos corações, ó Deus, possam ser regados pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, pelo Teu amor e pela Tua graça, ó Pai. Seja com cada filho Teu aqui esta noite presente, que esta palavra possa ficar em nossos corações, que possamos confiar em Ti, ó Deus, para sendo a nossa rocha eterna, a nossa salvação, que não venhamos confiar em nossos braços, em nossa própria força, ou confiar em qualquer outra coisa, ó Deus, que não seja o Senhor, Pai, pois tudo neste mundo é passageiro, tudo neste mundo é poeira, mas somente o Senhor é a realidade eterna, ó Deus. Que possamos descansar a nossa vida no Senhor, Pai. Esteja com cada filho Seu, ó Deus, que está em suas casas, com cada igreja Tua, ó Deus, que espalhada neste mundo. Esteja, Senhor Deus, com os missionários espalhados neste mundo, ó Pai. Que o Senhor esteja os fortalecendo, os restaurando, dando força, Senhor Deus, para continuar a pregar as Tuas boas novas de salvação, Pai, que é estendida a todos aqueles que creem, ó Pai.
esteja também com o nosso pastor Antônio Carlos, que o Senhor esteja renovando as suas forças, renovando, Senhor Deus, o seu ânimo, dando sabedoria, capacitando, Senhor Deus, o teu filho em tudo, ó Pai. Muito obrigado pela bênção que ele é em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela sua família. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que acompanha esta igreja, Pai. Que possamos avançar, ó Deus, cumprindo a tua missão neste bairro, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.